Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando ao nosso curso de Física e hoje a gente vai começar a falar sobre cinemática vetorial, principalmente aqui de vetores. Então pessoal, a palavra vetor vem do latim vector e tem vários significados, aquele que conduz. E ele representa as grandezas vetoriais, que é velocidade, aceleração, força, etc. Eu vou, nessa parte de vetores aqui, eu vou meio que mostrar o que é vetor, explicar como que faz alguns cálculos, mas não tem jeito de eu aprofundar, porque para você calcular vetores é muito mais na prática. A gente vai fazer uma aula de exercícios, de exemplos, mas também não vai esclarecer tudo. Eu sei que essa parte deixa um pouco confuso os alunos, meio que as pessoas entendem que é só uma setinha, mas quando eu entrar na questão na parte de forças ali, talvez na parte de plano inclinado, ali que é a melhor parte para você ter a prática de vetores, você entender como calcular eles e vamos devagar, pouquinho a pouquinho, para a gente compreender melhor isso daqui, tá bom? Então, se você não conseguir entender muito bem, não ficou muito claro, fique tranquilo, vai ter aula de exercício. Ah, mas não ficou claro ainda, beleza. Vai ter as outras aulas que a gente vai decompor, né, as forças, né, e talvez por ali a gente vai conseguir, né, melhorar ainda mais o nosso entendimento do assunto, entendeu? Então, vamos de maneira gradual. Para você calcular vetores, adição de vetores, é como se tivesse uma setinha, né? Essa setinha ela representa um determinado valor, ela tem algum sentido e um módulo. Então, por isso que perceba porque o vetor A ele é menor que o vetor B. Então a gente sumou aqui, numa soma aqui não tem nenhum problema. Adição de vetores. A questão da subtração, perceba que eles estão em direções opostas, né? Sentidos opostos, desculpe no caso aqui. E então você subtrai um maior pelo menor, entendeu? A questão de matemática. O maior valor pelo menor valor. Como se, por exemplo, o B valesse 6, enquanto o A valesse 3, certo? Então, resultado 3. A regra do paralelogramo é quando a gente tem dois vetores e eles têm um determinado ângulo, certo? Então, a partir daí, a gente cria uma fórmula para resolver esses exercícios, sabe? E desses exercícios que a gente pode chegar à conclusão é que para você calcular esse ângulo aqui, a gente utiliza uma fórmula. E essa fórmula é que achar esse vetor que ele vai representar esses dois aqui, o A e o B, a gente tem a seguinte fórmula, que é S igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de alfa. Ué, o que é o alfa? O alfa é esse ângulo aqui que a gente tem. A gente aplica nesse caso aqui, nesse exercício, na regra do paralelogramo, a lei dos cossenos a um triângulo ABC, considerando que o C é esse ponto aqui. C ponto linha. E como se a gente estivesse representando, por exemplo, aqui A, B e C. Ou seja, aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o C e aqui é o C', ok? O que está sendo representado aqui. Então a gente tem essa conclusão aqui. Então nessa parte aqui é importante a gente ter essa análise, sabe, de trigonometria para a gente começar a compreender esses exercícios. E perceba que aqui, nesse ponto aqui, a gente tem um ângulo também. E a gente considera como θ. Ficou um pouquinho apertado, mas é θ, tá bom? Então é o seguinte, alfa mais θ é igual a 180 graus. Portanto, a gente sabe que cosseno de θ é igual a menos cosseno de alfa. Isso aqui é as aulas lá da trigonometria. Se você não viu, revise, que é importante para a gente
continuar a prosseguir esse curso aqui. Por isso que a gente tem esse mais aqui na equação, é por causa que a gente faz uma substituição, no caso, a gente analisa por Pitágoras e a gente chega nessa conclusão aqui. Por exemplo, quando o θ ele vale 90 graus, né, o cosseno de θ é zero. Então a lei dos cossenos ele se transforma num teorema de Pitágoras, ou seja, essa parte aqui ela é descartada. Então fica só s ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então são propriedades úteis que a gente se utiliza para analisar a parte do triângulo aqui. E se você ficou com dúvida no que é a lei dos cossenos e senos, a gente vai explicar agora. A lei dos senos, dos cossenos, ele busca realizar o cálculo dos lados os lados e do ângulo do triângulo. Essa lei ela é conhecida, né, pelo seguinte enunciado, que o quadrado de um dos lados do triângulo, o quadrado nesse caso é o x, ele é igual à soma dos quadrados dos dois lados, menos, né, o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo, como está aqui, formado entre eles. Então, por causa disso, a gente tem, para a gente calcular, no caso, a regra do paralelograma, a gente utiliza a lei dos senos. Então, é uma forma da gente conseguir prosseguir aqui no nosso curso. Então, de modo geral, cara, não entendi, gente, pô, muito difícil. Pessoal, quando tiver aparecer dois vetores com determinado ângulo, você utiliza a regra do paralelograma, tá bom? Então, utiliza essa forma. A gente vai fazer um exemplo para ficar elucidar melhor ainda, beleza? E a partir daí a gente também tem a lei dos senos, que é a seguir aqui. A lei dos senos, ele tem a seguinte ideia, que ele determina que num triângulo qualquer triângulo, a relação dos senos de um ângulo é sempre proporcional à metade do lado oposto a esse ângulo. Por isso que fica A seno alfa, né, que ele está aqui, o seno alfa aqui, ele é igual ao B seno de beta e o C seno de alfa. Seno de gama no caso aqui, tá bom? Por isso que a gente chega nessa conclusão aqui. No ângulo do... Então, por isso que a gente tem esses ângulos aqui, então eles têm esse teorema, no caso, ele demonstra que no mesmo triângulo a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo é sempre constante. Então, por isso que a gente mantém, nesse caso aqui, essa representação aqui. Ou seja, como eu estava explicando anteriormente, se o ângulo aqui for 90 graus, é a lei dos cossenos, o teorema de Pitágoras. Então, aquela parcela de cosseno da equação do paralelogramo, ele se vai embora, porque cosseno de 90, ele é zero. Então, se vai embora aquela parcela inteira. E a gente tem umas propriedades aqui que eu vou explicar. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Ele é o quê? Que alfa, seno de alfa é igual a seno de beta. E cosseno de alfa é igual a menos cosseno de beta. Então, essa parte aqui é bom vocês anotarem. Tudo que tiver aqui é muito bom vocês pausar o vídeo e anotar. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, seno de alfa é igual a cosseno de beta. E cosseno de alfa é igual a menos seno de beta. E como explicado, né? Aqui eu deixei mais explicando as propriedades, que a gente já calcula, como que a gente vai calcular essa regra do paralelograma aqui, como eu expliquei lá em cima, tá bom? Eu vou passar essa parte aqui. E quando a gente tem uma multiplicação de um vetor por um número, por exemplo, o número real é k diferente de zero e um vetor a diferente de zero. O produto de k por a é um vetor w, representado por w igual k vezes a, certo? Lembrando que quando você for representar um vetor, nunca esqueça da setinha em cima da letra, tá bom?
Então, a partir daí, a gente tem essa multiplicação, sempre em módulo, no caso. E a segunda questão, a direção de W é a mesma da aceleração, ok? Se o K for maior que zero, W e A têm o mesmo sentido. Se K for menor que zero, E e A têm sentidos opostos. Se K é igual a zero ou A é igual a zero, o produto é um vetor nulo, sendo K diferente de zero, o produto, né, de A dividido por K, por ser indicado nessa representação aqui, tá bom? E a gente tem agora a parte que é mais importante, eu considero assim, é a decomposição de vetor. Vamos lá. A gente tem um vetor aqui, esse vetor vermelho aqui, e a gente tem a componente x e a componente y, né? O componente x representado por A1 e componente y por A2 aqui. A gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta. A gente representa essa parcela aqui como um triângulo retângulo. Então fica, nesse caso aqui eu considerei x, né, a componente x é como o cateto oposto e y como o cateto adjacente e o z pela nossa hipotenusa. Então a gente vai trazer aqui questões aqui de trigonometria. Seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa, correto? Então fica có dividido por h. E o que é o nosso cateto oposto? É o nosso x. E a nossa hipotenusa, o z. Lembrando que, pessoal, vocês vão ver muita nomenclatura como aqui x e aqui y, tá? Mas você que escolhe. Eu tenho preferência, né, de escolher como x e y, mas eu utilizei esse daqui para para vocês não se acostumarem, porque talvez vocês sempre estão esperando aquele resultado lá e não é bem assim. Então aqui muitas vezes vocês vão encontrar como x e aqui como y, tá bom? Mas não importa. A gente tem agora cosseno de θ. Para você saber o cosseno de θ, você tem aqui cateto adjacente, que é a nossa y, pela hipotenusa. Então k dividido por h, que é igual a y igual a z, dividido por z. E o nosso tangente, né, tangente de θ, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, coK, x, y, entendeu? CoK. Não vou fazer propaganda aqui, mas vocês já pegaram a ideia. X por y igual seno de θ dividido por cosseno de θ, beleza? E como que eu vou achar os valores de determinado componente? Ora, vamos lá. Analisando a questão de cima aqui, né? O nosso gráfico aqui de cima, aqui, ó, o gráfico aqui. Fazendo a substituição de valores, assim, a gente sabe que o seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cateto oposto nosso aqui? Ora, o cateto oposto nosso é o A2, certo? Porque ele está transmitindo aqui, é o A2, certo? Então, A2 por A, porque o nosso A é hipotenusa. Então, isolando o A2, a gente tem que A2 é igual a A vezes seno de θ, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa componente A2. Descendo aqui, para achar o nosso cosseno. Ora, o cosseno é o quê? Lembrando que o A1 ele está na componente x, lembra disso? Então, esse é o que? Cosseno de θ é o que? Cateto adjacente pela hipotenusa. Isolando o A1, a gente tem que A1 é igual a cosseno de θ. Ah, professor, a gente pode achar pelo seno de alfa, utilizar o seno aqui? Pode, mas de preferência, para que tanto problema, né? A vida já é problemática, vamos usar o cosseno. Mas se você quiser usar pelo alfa, é possível sim, tá bom? Então, seno de alfa é o que? Você vai inverter os sinais, inverter, no caso, as componentes que você vai utilizar. Se você utiliza o seno de alfa como referência, o nosso cateto oposto vai ser o A1. Então, fica A1 pela hipotenusa. Então fica de você, depois você isola um A1 que fica A1 igual a A vezes seno de alfa, ou seja, cateto
oposto igual a hipotenusa vezes o seno de alfa. Ou também, né, cosseno de alfa, que fica cateto adjacente dividido por A, que é igual a 2 igual a vezes cosseno de alfa, ou seja, cateto adjacente igual a hipotenusa vezes cosseno de alfa. Qual que eu utilizo mais? É esse daqui, ó. É essa parcela aqui que a gente utiliza mais. Esses dois aqui, tá bom? São os que a gente utiliza para a decomposição dos nossos vetores, tá bom? Lembrando que aqui você vai achar em muitas nomenclaturas como utilizando o componente x e aqui y, tá bom? Professor, por que não está aqui x, aqui y? Ora, porque para vocês não ficarem acostumados, tá bom? Mas quando vocês utilizarem, pode utilizar aqui como o A1, utilizar como um x, né? Como cateto adjacente e como cateto oposto, como y, tá bom? É isso, pessoal. Caso vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, curta e, claro, compartilhe para mais pessoas continuarem, né, tendo esse conhecimento aqui de física. E na próxima aula a gente vai fazer exercício, tá bom? Aguardo vocês.